Fala pessoal, mais um GDcast começando. Meu nome é Igor e hoje a gente está com um convidado muito especial, mas antes de apresentar eu queria fazer o nosso jabá, que é o seguinte: esse espaço que a gente está aqui é um espaço disponível para locação, tanto para fazer mesa cast, como a gente está fazendo aqui, um formato meio que você chegar, gravar, já está tudo no local, mas também produção de conteúdo para rede social, conteúdo para YouTube, enfim, se vocês precisarem, também externa, chama a gente lá no inbox, GD Agência. E hoje eu tenho na mesa aqui comigo Alexandre, Pete. E hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Jorge Guilherme, meu querido. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado você por ter vindo. Jorge Guilherme AIX, Aida AIX, é isso? Isso. Perfeito. Pete, faz a apresentação dele pra gente, só pra gente se situar. Então, o Jorge, ele é nascido no Barra do Piraí. Ele é músico, Compositor. compositor. Depois eu vou querer saber qual que é a diferença aí de música. Não, o músico é mais completo. O meu negócio que eu levo a sério mais é compor. Entendi. Né? Eu, por exemplo, eu componho hoje e amanhã eu já não toco mais, porque eu já esqueci. O músico não, o músico vai ali. Vai lá, vai refinando. E eu acho que eu estou falando no meio de músicos aqui, pelo Aí, que ó. aí, pois é. Então eu faço, mas 5, 6 dias eu já não lembro mais, não sei, pronto, acabou. Mas a gente, se falar nisso, tem historinha depois para contar. Muito Tá bom. bom. Além disso, você também é comerciante. O Jorge é diretor da FEComércio e presidente do Cicomércio Barra do Piraí. Isso. E aí, é empresário, como a gente já falou, gosta muito de música e compositor, casado e tem 2 filhos. Isso. A gente vai bater um papo sobre empreendedorismo e também falar sobre como que é o comércio das pequenas cidades. É isso aí, né? Maravilha. Ô Jorge, eu vou tentar não entrar no assunto de música de cara, porque toda vez que eu entro em assunto de música aqui, ele já me puxa a minha orelha, porque eu fico falando toda a vida disso. E geralmente rende, né? rende muito. Então eu vou deixar para depois. Mas ela falou que você é comerciante e tem umas outras atribuições bem legais. Fala pra gente como é que é o seu comércio, como é que é a sua história de empreendedorismo. Então, deixa eu dar uma boa tarde ao público, o pessoal que está assistindo. Agradeço muito a vocês por terem feito o convite. Eu nasci dentro do comércio. Meu pai era comerciante e eu cresci vendo aquela coisa toda de comércio, que era realmente um outro momento, um outro jeito de fazer comércio, era tudo diferente. Mas eu tive a oportunidade de ser obrigado a trabalhar no comércio. Então, quando jovem, muitos dos meus amigos iam jogar bola, ou iam fazer uma outra coisa, e meu pai, opa, agora é hora do trabalho, vamos ficar aqui e tudo mais. Isso para mim era o fim do mundo, eu detestava. Só que isso depois me mostrou que o caminho era esse mesmo, porque quando eu enfrentei a primeira crise, eu tinha noção de como enfrentar uma primeira crise. Eu não era aquele cara que entrei no comércio hoje sem saber de nada. Então, assim, a minha introdução ao mundo do comércio foi através do meu pai e minha mãe especialmente, que era mais caxia. Não, você tem que trabalhar. Isso me desenvolveu muito, eu aprendi e, claro, vivenciei muito o comércio. Você tinha quantos anos, justamente? Eu tinha, quando eu comecei mesmo a ter essas responsabilidades, eu tinha aí 13 para 14 anos, que eu era E obrigado. o comércio era de quê? O meu pai tinha um comércio de calçados e a loja dele pegou fogo e na época não tinha, ele não tinha seguro. E acabou que ele desistiu, ficou muito chateado com isso, mas meu pai era um cara de empreender e ele montou uma loteria esportiva. E aí, naquele tempo, as loterias esportivas funcionavam até meia-noite. Não sei se vocês pegaram isso. O cara ia lá 11 horas da noite e fazia o joguinho dele, ainda furava com um estilete assim. Alguém lembra disso? Não. Vocês são tão novinhos assim, não? Vocês, tá bom, vamos deixar, eu lembro. Você furava ali com um estiletezinho, você levava As cartelas. as cartelinhas com os times que você furava ali. E, cara, e aquilo na quinta-feira, que era o último dia que encerrava as apostas lá, eu tinha que ficar lá. E aí, quando dava meia-noite, né, tudo acabado, a gente morava em frente, eu tô indo embora. Ops, não, vamos aqui, amanhã seu pai tem que levar isso tudo para Niterói, porque tinham que entregar na Caixa Econômica no outro dia. Era um negócio trabalhoso para boa. E ficava lá sábado, domingo e segunda, ou sexta, sábado, domingo, sem trabalhar. Aquilo só funcionava até quinta-feira.
Mas eu tinha que ficar. E quando dava meia-noite, que eu pensava que eu já estava indo embora, eu estava ali ainda, eu tenho que acabar de ajudar seu pai. Essas coisas realmente me fizeram aprender muito. Hoje eu vejo que aquilo foi fundamental, especialmente para enfrentar essa crise que a gente está vivendo hoje. E a minha introdução ao mundo do comércio foi por aí. E hoje, qual é o seu comércio? Você tem mais de um? Hoje eu tenho 2 lojas, eu tenho uma loja de presentes, são presentes criativos e presentes também de listas de casamento, eu trabalho com relógios, não é uma loja de departamentos, mas é uma loja grande, são 3 pavimentos de loja, acesso ao público a 2 pavimentos, um pavimento é um pavimento interno, e ali eu trabalho com presentes de diversos, também decoração, né? Então, assim, esse é um negócio meu. E o outro é o meu primeiro negócio, que é totalmente diferente disso daí, que é uma loja de parafusos, ferragens e ferramentas. É a primeira loja que eu montei, né? Então, essa é mais antiga um pouco. Mas a minha segunda loja, pode fazer o jabá? Lógico, com com certeza. A Casa do Parafuso é a minha primeira empresa e está até hoje. A mesma que tem aqui em Valença? A Casa do Parafuso de Valença, na verdade, ela surgiu a partir da nossa. Caramba! O pai do proprietário, que é o Vinícius, aqui de Valença, ele era meu sócio, foi meu sócio durante muitos anos. E o Vinícius ia montar um negócio, o Orlando falou comigo: Jorge, o Vinícius quer montar um negócio, um negócio igual ao nosso, sem problema nenhum, Orlando, vai montar em Valença e tal. E realmente ele começou com o nosso aval, né? O aval de fornecedor, de tudo isso. E o Vinícius, diferentemente da gente, é um cara que é muito empreendedor. Então ele cresceu muito, ele tem uma loja muito forte, né? E a gente sempre teve uma relação muito boa. Depois de muitos anos, o pai dele saiu da sociedade, por motivos pessoais, ele já estava se sentindo cansado de entrar no comércio. Na verdade, o mundo dele era outro, ele era um dentista que me conheceu jovem, ele era mais velho que eu, 15 anos, e me convidou para montar um negócio. E se eu sair muito do script aí, vocês avisam. Não, aqui a gente vai batendo papo mesmo. A história é o seguinte, eu fiz uma faculdade, eu acho que eu fui a única pessoa na vida que fui reprovado num primeiro ano de faculdade de jornalismo. Eu acho que não existe mais ninguém, só eu. Eu fiz a faculdade e, na verdade, eu não era muito ligado nessa coisa de estudo. Eu fui salvo na vida por causa de música e de poesia. Eu comecei a ler muito por causa de poesia. E isso me salvou, porque no estudo mesmo eu não era muito ligadão, não. E aí, cara, eu fazia faculdade e fui reprovado no primeiro ano. Eu não ia na faculdade, eu ficava no bar, eu fazia de tudo menos o que tinha que fazer. E fui reprovado. E o Orlando, que é o meu sócio, ele era dentista e começou a fazer jornalismo no ano que eu fui reprovado. Ele foi para a faculdade para fazer o jornalismo. E aí a gente estudaria junto de novo esse primeiro ano. E também ele era meu vizinho, embora eu não o conhecesse muito, porque eram 15 anos de distância. Ele era um cara bem sucedido, um cara bem envolvido nos meios sociais de Barra do Piraí. Mas a gente viajando ali no ônibus de carreira, por algum motivo eu não estava mais num ônibus que levava a turma toda, eu fiquei um período sem estar nesse ônibus. E ele um dia falou comigo: pô, eu tinha vontade de montar um negócio e tal. Eu falei: olha, Orlando, eu trabalho no INSS, mas eu tô querendo... não foi isso não. Eu o convidei e falei: Orlando, a gente está viajando de ônibus, mas eu tô querendo comprar uma Kombi. Kombi todo mundo sabe o que é, né? Vocês não lembram do estilete da Kombi. Eu queria comprar uma Kombi e fazer carreto para a faculdade. Você não quer vir comigo? Já é um primeiro passageiro. Para eu poder montar um esquema, aí eu compro a Kombi. Não, vou sim e tal, mas pô, a gente podia conversar. Aí nas viagens, nessa semana mesmo, indo e vindo, ele falou comigo: pô, você vai comprar uma Kombi, e a Kombi você vai ter que vir todo dia, você não vai poder faltar, você não vai poder tomar uma cerveja ali de vez em quando com a gente, e o perigo de estrada, deixa isso, vamos montar um negócio. Eu sempre tive vontade de montar um negócio. Eu falei: pô, se for legal, vamos, mas eu não quero mais ficar trabalhando no INSS, que eu trabalhava no INSS. E eu falei: pô, eu tenho uma ideia. Meu pai teve sapataria e a gente podia montar uma boutique de sapato. Naquela época não tinha uma boutique de sapato. Eram aquelas sapatarias tradicionais. A gente podia montar uma boutique de sapato, que a gente vai ter um público bacana, vamos trabalhar só com coisinhas top, modinha e tal. Tá bom. Preparamos para montar, juntamos o dinheiro que tinha que juntar, cada um para a sua parte. Um belo dia o Orlando chegou para mim e falou assim: Jorge,
esse negócio de sapato é legal, mas eu tô com uma ideia. Eu tive conversando com um cunhado meu, em Barra não tem uma loja que venda parafuso. Olha só, se você pegar esse microfone, tem um parafuso aqui. Se você pegar essa mesa, tem não sei quantos parafusos. Se você... Eu já comecei a não gostar muito da história, mas eu tinha 18 anos e o cara tinha lá 30 e alguma coisa, 33, sei lá, mais ou menos. E eu ouvindo aquela história, falei, Orlando, mas sapato a gente vai lidar ali com mulheres, com gente bonita. Parafuso é um negócio meio complicado. Tem uma poesia envolvida. Eu não conheço muito disso. Não, mas isso tem tudo. Imagina, o mundo não tem. Olha, se você olhar ali, parafuso. Vamos montar a loja de parafuso. E eu aqui, meio timidamente, concordei. Falei, tá bom, vou montar a loja de parafuso. Ou seja, no final do segundo tempo, nós mudamos para uma loja de parafuso. E aí tem umas histórias muito interessantes. A gente resolveu fazer compra em São Paulo, que era onde tinham as empresas e tudo mais. Vamos ao vivo, vamos lá para fazer. E o Orlando era meio que um cara mais velho, e eu ali ia meio que na onda. Embora eu seja um cara de opinião e personalidade, mas eu ainda muito novo. Nós vamos de terno. Eu falei, pô, nós vamos de terno por quê? Não, porque em São Paulo todo mundo usa terno. Não. Você vai de terno e eu não vou de terno. Parafuso. Eu não vou de terno. Não, mas eu morei em São Paulo muitos anos. Falei, mas minha avó mora em São Paulo. Eu frequento São Paulo há muito tempo. Eu não vou de terno. Você vai de terno, eu não vou de terno. Tá bom. O Orlando quebra o pé, põe um gesso, enfia um terno. A gente sai de Barra do Piraí 11 horas da noite para pegar umas meia-noite em São Paulo, para chegar em Volta Redonda, chegar em São Paulo de manhã. Quando chega em São Paulo, começamos. Fomos na primeira empresa e os caras ouviram aquela história toda, papapá. Ah, não, vocês são bem-vindos, bacana, mas a nossa representação é no Rio. Mas a gente veio aqui, não, mas vocês só podem comprar através do Rio, vocês são do Rio. Tá bom. Segunda empresa, que a nossa representação é no Rio. Rodamos São Paulo, o cara engessado, com terno, eu lá com 18 anos do lado, acompanhando, e voltamos para o Rio, porque ninguém vendeu para a gente. Né? Fomos para o Rio de Janeiro. Chegamos no Rio de Janeiro, na primeira fábrica, olha, discurso do Orlando. E eu aprendendo, claro. Por isso que eu tenho uma boa escola, porque eu fui vendo a baboseirada toda. Todas as lambanças e os erros a gente vai aprendendo. Ele vira e fala assim, a gente está montando uma loja e a gente quer que você dê todas as informações, a gente precisa do que é filé mignon de venda para a gente poder começar a trabalhar. E se não der as informações corretas, a gente não compra mais de vocês. Claro que empurraram tudo que não se vende, né, gente? Mas o que vende também. Mas, por exemplo, se você for à minha loja hoje, que tem... Eu tenho 64, há 40 e tantos anos, tem lá uns parafusinhos ainda. Daquela época? Que é desse tamanho, que não serve para nada, não cabe em nada, é dessa grossura, mas é desse tamanho. Gente. Mas que os caras empurraram na gente. E estão lá. Muito específico, né? Cara, é um parafuso desse tamanho, dessa grossura, que não serve para nada, que não sei para que fabricaram aquilo. Eu sei que nós temos. Se alguém precisar pôr um parafuso muito doido, liga para o Jorge, porque pode ser que tenha lá. Vai ter. E o troço está lá até hoje. Então o nosso começo foi realmente uma certa comédia e um fiasco. Mas, e mais, a gente não vendia, era só eu que trabalhava, o Orlando era dentista. Só era meu sócio. A gente não vendia para pagar um bar de fim de semana. Caramba. A gente não vendia nada, era muito ruim. Nossa loja era num ponto horroroso. E chegava no sábado, o Orlando gostava de tomar um vinho, a gente comprava um vinho português, ele comprava, né? E a gente sentava num botequim que tinha do lado da loja, onde vendia pele, um monte de sujeira de feijão sujo. A gente comprava aquele monte de pele, e ficava lá tomando um vinho português, e a loja não vendendo nada. Então, assim, eu tive tempo de aprender. Claro que eu tinha possibilidade de ter uma condição financeira mais ou menos, eu não precisava tanto daquilo, o Orlando também não. Serviu de teste, mas a gente trabalhou bacana e a coisa fluiu, e hoje a minha loja é uma loja no centro da cidade, uma loja grande, bem conceituada, 40 e tantos anos de loja. Então são as duas empresas que eu tenho. Nossa, mas é uma história. É uma história. E hoje, assim, qual que é a diferença que você vê da sua loja lá nesse início? Como que era o comércio antes? E hoje, como que teve que se reconfigurar, né? A gente...
houve muita mudança ao longo desses anos todos, são 40 e tantos anos, mas não houve tanta mudança quanto da pandemia para cá. Da pandemia para cá é um outro mundo, uma outra realidade, uma outra história, não tem como comparar. De lá para cá, não. Houve a evolução, as coisas mudaram, muitas coisas foram percebidas de forma diferente, mas sem grandes trancos. Da pandemia para cá, não. Da pandemia para cá, eu sou um cara ultrapassado, com certeza. Você, a partir também da inteligência artificial, eu com 64 anos que não sou ligado em tecnologia, eu sou um cara ultrapassado. Então, hoje você tocar uma empresa na minha condição é muito difícil. Eu não criaria as duas empresas que eu tenho hoje, não tenho mais condição intelectual para isso, tá? Porque tudo mudou muito. Eu tenho a sorte de ter 2 filhos que se interessaram, são pessoas jovens, envolvidas com tecnologia, e acabaram assumindo as minhas empresas já há coisa de alguns anos. Alguns poucos anos, mas isso me ajudou muito. Porque eu também já estava cansado. E eu sou um cara de frente de loja, eu gosto das pessoas. Eu trago o cliente, eu converso com o cliente, a gente tem algumas regras na loja. Hoje mesmo nós fizemos contratações. Primeira coisa que eu falo é o seguinte: não existe diferença entre criança, jovem, adulto, branco, preto, gay, seja lá o que for, idoso. Aqui todo mundo é tratado igual, com o mesmo respeito, com a mesma atenção. Pobre, rico, isso é uma coisa que não tem, nunca teve lá na loja. Então, com isso, eu realmente, trabalhando sozinho, porque era eu sozinho, não tinha ninguém, era eu sozinho. Você ficava no atendimento também. E eu fazia. Mas além disso, com tudo isso, eu consegui levar muita gente para a minha empresa, porque as pessoas gostavam de estar ali, porque sabiam que eram respeitadas. Outra coisa que eu não admito nas minhas lojas, mentira. Isso aqui não serve, não serve. Isso aqui é térmico, é térmico, é térmico. Não é térmico, não é térmico. Essa loja é a prova d'água? Se é a prova d'água, é a prova d'água. Esse parafusinho feio aqui não vai servir, não vai. Eu tive que dispensar um funcionário uma vez, porque ele chegou lá e o cara era um vendedor, mas um vendedor daqueles bons mesmo. Só que era assim, precisava de uma broquinha para furar uma parede, botar um quadrinho, não sei o que, não sei o que. Aí tinha que ser uma broca, normalmente a gente sabe, uma broca número 4, número 5, número 6. E o cara não tinha, oferecia uma 10. A broca 10 é dessa grossura. Pô. Não, mas você pode levar que vai dar certo. Cara, eu vi aquilo e falei, meu amigo, você não pode fazer um negócio desse, cara. O cara vai voltar zangado aí. Não, mas vai dar certo. Aí vendia. Para ele era ótimo. Os caras comissionados. Mas ele fazia esse tipo de coisa. E chegou uma hora, parafuso, por exemplo, precisava de uma rosca fina, não tinha, não, leva esse aqui, você força com a chave que vai dar tudo certo. Aí um dia eu falei, meu amigo, não dá, mas não, Jorge, mas assim eu vendo. Eu falei, mas eu não quero quem venda, eu quero que respeite o cliente, senão não vai dar certo. Acabei tendo que dispensar, ele é meu amigo, a gente tem uma boa relação, mas assim, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu acho que você hoje, ainda, e isso é sempre, eu acho que sempre vai ser assim, você tem que ter respeito pelo seu funcionário, você tem que ter respeito pelo seu cliente. E a via inversa, a mesma coisa. O funcionário tem que ter respeito por você, o funcionário tem que ter respeito pelo cliente, e o cliente é a mesma coisa. Então, a gente criou, aí eu já no e-commerce, a gente criou o seguinte, uma ideia de que esse tripé tem que ser muito bem harmonizado, que é o cliente, o funcionário e o empresário. E lá na loja, nas minhas 2 empresas, a gente procura agir assim. A gente tem uma relação muito boa com os funcionários. Ouve muito. Não é aquela loja que o funcionário não pode falar nada, que ele está ali para ele é um cara que vai me trazer muitas ideias, ele é um cara que vai me trazer a ponta ali, que ele está com o cliente, ele sabe o que precisa, o que não precisa, como é que o cliente está sentindo a coisa. Então, assim, essa consciência de que existe aí uma igualdade de posições, claro, existe uma hierarquia, fui eu quem investiu, a loja é minha e tudo mais, mas essa igualdade de você poder dialogar, de você poder falar, isso traz muita tranquilidade, muita poder de observação para você trabalhar. Então essas coisas são muito importantes e ainda são, sempre foram, ainda são. O meu diferencial nas minhas 2 empresas, o que fez as minhas empresas crescerem, foi a consciência de que tratar as pessoas bem é sempre muito importante, independente se você está no comércio ou não. Então, quando o cliente começa, por exemplo, Black Friday, eu estourei de vender, meus concorrentes que não escutam, eu estourei de vender agora na Black Friday. Estourei, mas muito. E o movimento está muito ruim, o comércio está muito ruim, está num momento muito difícil.
com todas essas crises que a gente vem vivendo. Estourei de vender por quê? A primeira Black Friday que eu fiz uns cartazes e escrevi Black Friday, aqui os preços são baixos de verdade, os descontos são seja lá o que for, não lembro mais. Descontos reais, né? Descontos de verdade. Então tá lá, o relógio desse aqui custa R$280, por exemplo. Eu dou 35% de desconto e 25% a prazo e pronto. Supondo que custe 200, se eu dou 30% de desconto, vai para 140, né? É isso aí a conta. 200 com 30, mas são 35, eu só fiz arredondando. E é isso de verdade. E o cara sabe, ele percebeu o seguinte, que o relógio custa 200 há 6 meses, ou um ano, seja lá quanto for. E que eu não botei ele a 320 para dar desconto e tudo mais. Então, esse tipo de atitude começa a fazer com que o cliente perceba o seguinte, pô, aqui é um lugar confiável. Com certeza. E é isso. Realmente as pessoas quando veem o meu Black Friday, eles vão lá e compram, porque eles sabem que eles estão pagando barato. E isso ajuda, isso é mais uma mudança, porque assim, é o cliente que está ali, que vai poder pesquisar na internet, vai ver e vai falar, não, realmente está com desconto. Então mas isso também... Mas você sabe que eu estava até vendo uma matéria falando sobre Black Friday, que elas, no início, estavam apelidando de Black Fraud, né? Exatamente. E agora o comércio está conseguindo mudar essa mentalidade, porque eles estão parando de fazer essa manobra que se fazia lá atrás. Na verdade, ela se perdeu com grandes empresas, especialmente. Uma televisão custava 2.000, quando chegava em outubro ela ia para 3.400, para em novembro cair para 2 de novo e dizer que estava cheio de desconto. Mas isso eu vejo assim, as mega stores ainda fazem isso. Mas eu acho que o comércio local assim é o que está tentando levar mais a sério a Black Friday. Mas sabe o que acontece? O povo não é bobo mais. Para muitas coisas o povo não é bobo mais. E as pessoas percebem. Né? Por isso que eu disse que quando eu criei essa situação aqui, os descontos são de verdade. Cara, bateu como uma luva. E todo mundo realmente na minha cidade acredita que na minha loja os descontos são de verdade. Simplesmente por um fato. São de verdade. Você trabalha com confiança, né? É só você fazer uma conta. Eu não estou aqui para isso, mas assim, o cara não pode dar 70% de desconto. Se o cara dá 70% de desconto, se ele comprou por 100, estiver vendendo por 200, por exemplo, tem custos, tem impostos, tem tudo. Mas vamos supor para as contas ficarem simples. Se ele der 70% de desconto, 2 vezes 7, 14. 200 menos 140, R$60. O cara comprou por 100, como é que ele pode vender por 60? Não tem como. Não existe. É só o cara fazer conta. É que ninguém faz conta no Brasil. Ninguém sabe fazer conta. Boa parte não sabe. Mas assim, todo mundo que pensa um grão vai falar, pô, isso aí tem alguma Nem coisa se ele errada. vender pelo custo, ele já está tendo prejuízo. Não, mas também vender pelo custo. Mas o cara não pode comprar por 100 e vender por 40. Isso ele não pode, porque tá errado alguma coisa. Tá errado. Cara, o comércio custa caro. Você ter uma loja custa muito caro. Por isso, eu sei que vocês vão chegar nesse assunto, mas eu já vou antecipar. O comércio... Esse que você falou aí de internet. Mega Store? Mega Store. Não, os comércios... Eu até ia te perguntar essa questão que você comentou sobre a pandemia e sobre as mudanças, né? Que você acabou sendo forçado. Assim, o comércio, de modo geral, foi impulsionado com muita força para mudar, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte: as suas lojas hoje elas não têm uma representação online, né? Não tem um site, por exemplo, um e-commerce. Não tem. Tá. E aí, a partir disso, você sentiu necessidade de fazer isso ou vocês estão conseguindo segurar, mantendo ser apenas uma loja local? Então, só terminar aquele raciocínio que já vai linkar com isso. O comércio virtual, ele não tem custos que o comércio físico tem. A grande maioria não tem custos que o comércio físico tem. Por exemplo, eu tenho lá na minha loja 8 ares condicionados enormes. A minha conta de luz é um absurdo. Eu tenho uma sacolinha litografada, toda bonitinha, com uma etiquetinha também toda bonitinha, que eu não sei mais o que. Tudo isso custa dinheiro. Entendeu? Eu tenho um embrulho diferenciado e ainda tenho uma sacola diferenciada para o embrulho diferenciado. Tudo isso custa dinheiro. Eu sou obrigado a emitir uma nota fiscal. Tudo isso custa dinheiro. O comércio da internet, a exigência é que você declare o produto que você está fazendo. Só. Claro que se você comprar numa Americanas da vida, eu fazendo propaganda aqui, seja lá numa dessas daí, eles vão te emitir uma nota fiscal e tal. Mas a grande maioria, você vai comprar, por exemplo, 10 copos, ele emite uma nota fiscal de um copo e declara que tem um copo ali e te encaminha. Os Correios hoje estão trabalhando para esse tipo de comércio, não fazem mais nada. O Correio não entrega a carta mais. O Correio entrega a Sedex e mais nada. Então, assim,
É muito difícil. Fora o estoque, né? Que você tem que ter Você tem que ter um estoque, o cara desse não tem. Ele trabalha com estoque das fábricas. Não é nem das fábricas, tem todo um esquema de estoque montado aí das próprias lojas. Se você compra, por exemplo, uma... Mas muito de algumas grandes, eu vi o podcast falando daquela madeira, foi a primeira loja online que eles não tinham nada de estoque, eles só trabalhavam direto da fábrica. Tudo que eles vendiam, eu lembro eles falando que eles puxavam no Excel no início do madeira. E você compra, ele vende um outro? Eles vendiam tipo uma semana. No final de semana eles puxavam todo aquele relatório e mandavam para as fábricas. Hoje é assim? Hoje é assim, mas já está tudo informatizado, né? Eles fizeram um sistema próprio deles que já conversa por isso que demora. Demora mesmo. Não demora mais, demorava. Se você comprar hoje, por exemplo, uma impressora hoje, amanhã, depois da manhã, no máximo, eles estão te entregando. Você vai comprar, ela tem na Magalu, a Magalu vai te entregar porque você está ali no site dela. Sim, então, mas essas são algumas lojas que ainda tem estoque e tem a loja física. Essa madeira, ela não tem loja nenhuma e só trabalha direto da fábrica. Eu conheço a madeira. A Magalu, por exemplo, montou uma loja em Barra do Piraí. Basicamente para entregar. Para fazer entrega. É tipo um take-out store. Né? Uma puta de uma loja num lugar, top de linha para fazer entrega. Eles têm, claro, produtos lá. Chegar lá tem uma coisa para comprar. Tem, mas é para fazer entrega. Todo mundo sabe que é para fazer entrega. Então, assim, o comércio virtual ele tomou uma força muito grande. A pandemia obrigou todo mundo a migrar para isso aí, porque nós ficamos em Barra do Piraí 72 dias fechados o comércio. Fechadas as lojas. E todo mundo tem que passar a vender, nem que fosse pelo WhatsApp, senão não conseguia. Né? E aí, muita gente... Desculpa te cortar, mas para você tirar, por exemplo, pedido para Casa do Parafuso, devia ser complicado nessa época, né? Porque é muita miudeza, né? A Casa do Parafuso acabou não ficando fechada esse tempo todo, porque liberaram por ser voltada também para construção e tudo mais. Então, alguns setores, eles liberaram. Mas é mais trabalhoso. Mas hoje, por exemplo, a gente tem lá o cliente que vai lá, olha uma máquina, estuda a máquina inteira, vê o preço da máquina e no outro dia compra na internet. Isso o comércio de internet realmente está sendo muito prejudicial ao comércio físico. Especialmente porque não tem regulamentação para determinadas coisas. Você tem regulamentação, por exemplo, para o cliente, a proteção ao cliente, você tem, etc. Tudo isso tem, está regulamentado. Tá? Então, os direitos do cliente eles estão regulamentados, mas a forma de se praticar o comércio não tem regulamentação, é zero regulamentação. Então, assim, você hoje não sabe, é aquela história, você vende 30 copos, diz que vendeu um, você não precisa ter origem, você não precisa... Então, isso aí, além das empresas que são muito idôneas, que estão ali com tudo muito, muito organizado e dentro da legislação, outras não, porque não existe regulamentação. Você pode procurar em qualquer literatura aí que não tem regulamentação para vender na internet. Isso é um problema. Isso está sendo discutido na FEComércio. A própria FEComércio já está discutindo isso de uma maneira porque a reclamação é muito grande. As lojas físicas estão ficando... E não dá, cara. Como é que eu vou, por exemplo, numa loja física com calor de 40 graus que fez semana retrasada aí, a sensação térmica de 58, não ligar um ar-condicionado? Agora, o cara ali não, ele está numa sala menor que essa, só recebendo coisas pelo computador, despacha de lá e pronto, acabou. Então, assim, é muito difícil. Mas é o que eu te disse, eu hoje não tenho mais condição de assumir isso, nem quero. Eu já tenho idade para querer fazer o que eu quero e pronto, acabou. Mas eu tenho 2 negócios. E os meus filhos tocam. Então, os meus filhos, eles se atualizam, eles estão vendo. E com tudo isso, a gente ainda não tem nosso site. A gente trabalha, por exemplo, pelo WhatsApp, a gente faz a venda pelo WhatsApp, a gente faz, mas não tem o site. Agora, é questão de muito pouco tempo para tudo isso evoluir muito rapidamente. Então, depois da pandemia, você perguntou sobre isso. Até a pandemia, as mudanças existiam. As mudanças eram muito mais conceituais do que outra coisa. É uma loja mais bonita, é um lugar para o cliente sentar melhor, o cara se tocar que o atendimento não dá para ser quer, não quer. Pô, você tem que conversar com o cliente, você tem que atender o cliente. Nós fizemos em Barra, através do Cicomércio, cursos de atendimento ao cliente, que na verdade não eram nem cursos de atendimento ao cliente. Formação de pessoas para trabalhar no comércio.
Nós fizemos um curso montado por nós, onde eu e um dos diretores nos debruçamos lá durante quase um ano em tudo que a gente achava que era importante para um cara ter de informação para trabalhar numa empresa. Não essa coisa de vitrine, bonita, não era isso. Era o seguinte, se você for no banheiro fazer xixi, levante a tábua, outras pessoas virão. Começava por aí, por exemplo. Coisas desse nível. Lá de baixo você mesmo. tinha que educar. Por que é importante você ter uma noção do clima no mundo, de geografia, por exemplo? Se você está trabalhando numa loja de roupa, chega em dezembro, o cara vem aqui te pedir eu queria levar um presente para minha filha que mora nos Estados Unidos. Qual que é o clima que vai estar lá? Não, leva esse biquíni que tá lindo. Porra, o cara tá indo pra lá, tá um frio do cão em dezembro nos Estados Unidos. Então a pessoa, se souber disso, cara, é muito mais fácil de convencer um cliente. Porque o cara vai falar, porra, eu tô conversando de igual para igual com alguém. O cliente, ele gosta de ser informado, ele gosta de trocar ideia com alguém. É muito complicado você chegar lá, tem água? Tem. Tem água? Não tem. Ó, tem essa aqui, pô, essa água, além dela estar fresquíssima, ela é isso e aquilo. Então você tem que ter realmente a possibilidade. E mais, desenvolvimento do comércio, tá? Ao longo dos anos. Você entender que você criar uma relação com o cliente é muito importante. Porque se você vier comprar essa água comigo e perguntar, tem água, Jorge? Tem. Quanto custa? R$13. Você vai achar cara, não vai? Vai virar e vai embora. Cara, eu vou embora. Agora, se você é meu amigo, pô, Jorge, R$13 uma água. Sabe o que é? Pete, essa tá geladíssima. Olha só, você não encontra. O calor que tá fazendo, além do que nós vamos bater um papo enquanto você come essa água. Tá arriscado você tomar água de R$13. Você entendeu? É um processo de conquista também. Exatamente. Você tem que ter. Sedução, né, você tem que ter uma. Não, você tem que ter uma relação. Eu não tenho condição de fazer isso com uma pessoa que eu não conheço e nem ela vai me permitir se ela vier comprar. Ela vai achar caro, vai abaixar e vai embora. Ela não vai ficar ali. Ah, mas por que é tão caro? Um maluco ou outro vai criar uma Kizuma. Porque tem gente que gosta de um bate-papo. Mas o nego vai falar, é caro, vou embora. Agora, se você tem uma intimidade com o cliente, se você criou essa intimidade com o cliente, ele vai te permitir e ele vai, porra, sabe, dialogar. Eu dizia para os meus funcionários, eu digo até hoje, lá na loja a gente tinha uma menina que ela ia numa festa de aniversário, qualquer coisa, olha, isso é do chá de panela, lá a gente tem mais coisa e tal. Entrava no ônibus, pô, aparece lá na loja que não sei o quê. E tinha algumas pessoas que falavam, pô, eu saio daqui, eu não tenho que fazer propaganda da loja, fora da loja eu não sou da loja. Eu dizia, você só não é inteligente também, você não é da loja realmente, mas inteligência falta. Por quê? Se você está conversando com as pessoas na rua, você está trazendo, às vezes, uma pessoa para dentro da loja. E mais, se você sair daqui, essa era a minha maior discussão, se você passa por uma pessoa na rua que comprou com você na loja, dá um bom dia, dá um boa tarde, dá uma noite. Fora da loja eu não tenho que dar bom dia para ninguém. Não é o caso, as pessoas entendem, mas vamos nos radicais. Tem gente que acha isso. Eu, dentro da loja, sou o funcionário, aqui eu não tenho que ficar. Pois é. Mas a hora que você não estiver mais na minha loja e estiver na outra, o cara vai falar, pô, essa menina é bacana, ela sempre fala comigo na rua. A hora que ela vier aqui, que você for vender e ganhar sua comissão, pô, essa menina sempre, ela pode nem te responder na rua. Não conhece? Mas, ué, não é você, essa menina é legal e tal. Então você está criando uma rede de relacionamento para você funcionar dentro da profissão que você escolheu para ser. Né? Agora, se você não quer ser vendedor, eu não posso fazer nada. Outra coisa que eu digo sempre aos meus funcionários é o seguinte, cara, se você tiver que varrer chão, varra direito. A hora que você tiver que embrulhar, embrulhe direito. Ah, mas não é isso que eu quero. Então não pede emprego na empresa. Sabe por quê, cara? Quando você aprende a fazer bem feito, você vai fazer bem feito tudo na sua vida. Mas se você, não é isso que eu quero não ser do comércio, faz mal feito, vou trabalhar no escritório. Não, mas não é bem isso que você vai fazer. Você não vai aprender a fazer bem feito nunca. Então você tem que ter essa situação. Tudo isso que eu estou te dizendo são coisas que a gente percebe e quando você consegue desenvolver isso dentro da sua empresa, o cliente, ele se sente muito à vontade. Então eu tenho absoluta convicção hoje que qualquer cliente que foi ou vá à minha loja sabe e sente que ele é bem tratado ali dentro. Agora, é o que segura ainda o cliente dentro da loja física. Agora, Jorge, quando você fala, né, de todas essas mudanças e tal que estão acontecendo, qual que é a importância desses... Aí eu queria te pedir para você explicar para a gente a diferença, né, de FEComércio, Cicomércio. Qual que é a importância desses... Associação comercial. Dessas associações mesmo para o comércio hoje. Eu quero aproveitar para emendar uma pergunta nisso aí que eu ia te fazer, que é o seguinte. Dá para a gente notar, conversando com você, que você tem uma noção ampla da questão de mercado também. Você entende não só assim da sua loja, mas você entende do mercado como um todo, como ele funciona, etc.
E aí, eu queria te perguntar o seguinte, ter essa noção, você adquiriu depois de começar entrar no comércio, e-comércio, e como que foi esse processo para você? Como que é a sua história para entrar nesse... As minhas histórias não são muito fáceis, não, mas são bacanas, eu gosto. Vou responder a ele primeiro para chegar em você. Eu era um moleque de 20 anos, que tinha uma loja, 20 e poucos anos, e comecei a criar coisas na minha cidade para o comércio funcionar melhor. Então, eu criei, por exemplo, com outros colegas e amigos também. Eu não tinha nada de comércio nem de nada disso. Eu era simplesmente um lojista. Não, existia esse comércio. Sim. Eu não tinha nada com isso. Tá. Eu era um moleque querendo crescer. E nós criamos ali uma vez um negócio que chamava Cor. Se você me perguntar por que, eu não sei, não lembro mais. Mas Cor era o seguinte: nós escolhíamos lá 10 ou 15 lojas de setores diferentes. Então tinha uma loja de roupa, ou duas no máximo. Uma loja de parafusos, ferragens, ou duas no máximo, sempre duas. E a gente combinou o seguinte: vamos fazer um folder, um panfleto, não sei mais como é que chama isso, onde a gente faça promoções de verdade e cada loja apresente as suas promoções. Então, por exemplo, eu trabalhava com perfume na época. Eu vou trabalhar com perfume que hoje custa lá R$400, estou dando um exemplo. Mas esse perfume me custa 300 e eu vendo por 400. Todos esses valores são fictícios. Né? As margens são muito diferentes de uma empresa. Não dá para você falar, uma empresa ganha 300%, 100%, 80%, 50%. Cada hora é uma coisa, cada produto é uma coisa. Tem produto que é 10% e não dá para pôr mais porque você não vai vender. Existe o mercado regula isso. Mas vamos lá. Eu comprava por 300 e vendia por 400. Então esse produto custa 300 na fábrica, não tinha internet, não tinha nada disso, ninguém sabia quanto custava. Hoje não, se você falar que esse produto custa 1.000, eu vou lá na internet, todo mundo vende por 300, por que esse maluco está vendendo por 1.000? Não tem mais como enganar ninguém. Então o produto custa 300, eu vendo por 400 e nós vamos ganhar aí 10% só em todos esses produtos que são do nosso catálogo de promoção. É promoção de verdade. Aí quanto vai ser o perfume? 300, vai ser 330. E acabou, não tem mentira. Agora, não é o perfume que não vende, não. É o que vende. Né? Então, aqui na minha loja de parafuso, eu vou botar uma máquina... Uma parafusadeira. Uma parafusadeira, ou seja lá, uma furadeira, né? De uma marca boa, uma maquita. Não vou vir com meia bomba, não. É um negócio bacana. E a gente criou. Cada loja estipulava lá 5 ou 6 produtos. Esses eram os produtos do nosso folder, que cada loja tinha. Por exemplo, eu tinha a minha loja e a loja do lado, que era o mesmo produto da minha, de parafusos, ferragens, era meu vizinho. E nós dois entramos, a gente era muito amigo. E tínhamos a mesma coisa. Então, Valdir, eu vou botar a parafusadeira, você vai botar a furadeira. Eu vou botar a maquita, você vai botar o torno. E cada um botou o seu coisa. Cara, foi um sucesso absoluto. Isso foi uma invenção para a gente vender mais, que hoje você tem isso traduzido em internet aí. Todo mundo tem os catálogos enormes com seus preços, com suas coisas. A gente fez lá no catálogozinho de papel mesmo, e cada loja tinha lá seus chamariz. Seus chamarizes de publicitários, a gente bolou aquilo tudo, essas coisas todas aí que tem. Cartazes, que era coisa do passado, não existe mais. Cartazes, esse monte de coisa aí. E, cara, o negócio funcionou uma maravilha. E a gente ia fazer isso uma vez por ano. É a Black Friday. Eu inventei a Black Friday. Pronto. Eu e meus amigos. Sem modéstia. Era exatamente a Black Friday. Tinha um período para fazer, tinha os produtos certos, tal. Primeiro ano, um sucesso. Segundo ano, os lojistas, claro, começaram a procurar o Jorge e sua equipe para entrar no esquema. Tá bom, vamos fazer. Cara, o que começou? O cara botar a meia dele, mas era a pior meia, a meia que estava engatada, que estava parada lá há 2 anos, não vendia. Aí o outro botava o perfume que já tinha vencido. Cara, acabou. Sempre tem os espertos querendo acabar com... Acabou o negócio. Então, assim, um troço que foi muito bacana, acabou por quê? Porque alguns espertos resolveram ser mais espertos do que a esperteza. E aí deu problema.
é o grande problema que vocês comentaram da Black Friday, Black Fraud no começo. Hoje as pessoas já sabem, as empresas já entenderam que o cliente percebe. Eles começaram a tentar ter cuidado com isso, os fraudadores, né? Porque não são todos, muitas empresas são muito sérias, mas tem os espertos. Então, assim, acabaram com a tal do cor nosso lá. Por que eu estou falando isso mesmo? Você perguntou. Você começou a falar de como que você entrou para esse comércio. Aí quando eu fiz isso tudo, eu comecei a ser um cara mais notado na cidade do ponto de vista, pô, esse cara aí tem umas ideias meio loucas e tal. Passado um tempo, passado um bom tempo, existia uma insatisfação com o sindicato. Não chamava-se comércio, era sindicato do comércio. Uma insatisfação porque tudo que a gente precisava de informação nunca acontecia, aquilo não existia. Ninguém ia lá, era uma confusão danada. E nós resolvemos pedir ao presidente que ele não se elegesse mais. Ele estava lá, ad eterno, que ele liberasse para alguém ser candidato, para ele não vir mais. E ele falou que não, que ele vinha e tal. A gente falou, bom, então nós vamos botar uma chapa. Porque a gente não está satisfeito com isso. Quem que é o bobo que vai ser o candidato? O espertão. Fui eleito lá pela turma que queria tirar o cara. E o Jorge que vai ser o candidato, porque o Jorge fala, porque o Jorge todo mundo conhece, porque eu não sei o que. E eu aqui falei, olha, eu vou ser o candidato, mas vou ser o candidato da seguinte maneira. Eu não quero saber o que está para trás. Eu vou entrar lá, vou acabar com tudo que existe para trás, nós vamos começar do zero. Se houve problema, se não houve problema, eu não quero saber de nada. Eu quero, porque senão eu não vou viver minha vida. Eu sou comerciante, eu não sou presidente do sindicato. Rapaz, tivemos uma eleição, eu tenho 4... Barra do Piraí, Mendes, Paulo de Fronten, Pinheiral e Barra do Piraí, Mendes, Pinheiral, Paulo de Fronten e Piraí. 5 cidades fazem parte da minha base territorial. Ou seja, o meu sindicato é responsável juridicamente pela representação de 5 cidades. E eu comecei a ter que... bastante, né? É bastante. E eu tive que ir nas cidades para buscar os votos. E não tinha, o cara era querido, o cara era bom, só que ele não fazia nada, já estava ultrapassado, estava lá há muitos anos. O problema era esse. E eu me lembro que eu cheguei numa cidade, fui lá falar com um cara e o cara quase me tocou a mão na orelha. Falou, não, eu tô com um cara lá e não sei. Eu falei, olha, meu amigo, a coisa tá ficando complicada, a gente precisa mudar, não sei o que e tal. Eu vou me informar sobre você e depois eu te falo. O cara tinha 4 lojas. Tá bom. Voltei pra Barra. Um belo dia o cara me liga, ó, eu não vou aí votar, mas você vem aqui que eu vou te dar 4 procurações. Eu falei, mas muito obrigado, mas por quê? Não, porque eu falei com não sei quem aí na Barra, que é amigo meu de infância, ele falou que você é um cara muito sério. Muito obrigado, fico feliz da vida pelas 4 procurações. Fui eu lá em Paulo de Fronten buscar as 4 procurações. Eleição. Vamos lá. Conferência dos votos. Ganhamos por quantos votos? 4. 4 votos. Putz. 4 votos. Claro que não foram aqueles, mas ganhamos por 4 votos. E aí eu viro presidente do sindicato. Bom, tô pensando que vai ter uma festa bacana, né? Porra, como todo mundo tem, o cara vai mudar. Todo mundo fez festa, só eu que não fiz festa lá no sindicato. Quando eu entreguei, o cara queria festa, eu fiz festa pro cara, mas eu nunca liguei para essas coisas. Mas estou pensando que vão me entregar um negócio direitinho. Um belo dia na esquina, o cara falou, tá aqui a chave. Pô, mas eu não sei nada. Você não queria ser presidente? Tá aí a chave. Fui eu para lá. Dispensei todos os funcionários que tinham lá, não fiquei com nenhum. Era uma condição que eu tinha colocado, inclusive, ó, não quero ver nada para trás, mas não quero ninguém atrás de mim também, dessa gente que estava por lá. Fiquei com um rapaz que fazia entrega só, era um boy, e dispensei todo mundo. E falei, e agora? O que eu faço? Não sei nada disso. Aí comecei a abrir gaveta, tal. Comecei a estudar aquilo tudo, né? E fui aprendendo. Aí descobri que existia uma FEComércio, que eu não sabia, porque o presidente nunca tinha dito para nós que existia uma FEComércio. O que é a FEComércio? A FEComércio é a nave-mãe. Existe um sistema, que é o sistema S, que é FEComércio, sindicatos, SESC, SENAC, Instituto de Pesquisa, agora que é mais moderno. Então, assim, é um sistema que é chamado Sistema S. O Sistema S tem do comércio, tem da indústria, que aí já seria Firjan e O do comércio é a FEComércio, que começa não com a FEComércio, começa com a CNC, Confederação Nacional do Comércio. É responsável pelo Brasil.
FEComércio, cada estado tem a sua. Sindicatos, cada cidade tem o seu. SIComércio se reporta a FEComércio, que se reporta... Hierarquia, né? Que se reporta à CNC. Então, é o sistema S do comércio, que é esse. Confederação Nacional das Indústrias do Comércio, CNC. Confederação Nacional do Comércio, Federação do Comércio, e aí é de cada estado, e sindicatos do comércio. Nós, no estado do Rio, temos as cidades que têm... O estado do Rio tem lá, são 50 e tantas, não sei quantas mais são, não me lembro. Mas tem lá os seus sindicatos. E cada sindicato é responsável por uma cidade, ou 2, ou 3, ou 4. No meu caso, são 5. E a gente procura... Existe uma obrigação estatutária para os sindicatos, que é você fazer as convenções. Essa é a grande obrigação estatutária, você fazer as convenções. O que são as convenções? São as normas que regem o funcionamento e a relação de trabalho com os funcionários. Então, por exemplo, chega agora em março, nós temos que fazer uma nova convenção, vence a nossa. Lá nós vamos discutir salário, vamos discutir quantas horas o cara vai trabalhar, claro, dentro da CLT. Da CLT. Vamos discutir que dia que vai abrir, que hora que vai abrir, como é que não é. E aí, obrigações secundárias, não menos importantes. Pô, a prefeitura disse que só pode abrir o comércio até meio-dia. Porra, prefeito, meio-dia não dá, tem que ser 6h30, é padrão, não sei o quê. A prefeitura está fazendo não sei o quê, vamos na prefeitura conversar. Você teve um problema na sua empresa, pô, eu estou com um problema assim, 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 de ordem trabalhista. Nosso advogado vai lá, vai ver como é, o que não é. Só que, um parênteses nisso aí, quando eu entrei para esse comércio, eu cismei que eu ia acabar com esse negócio de que empregado é explorado e patrão é explorador. Eu tinha uma raiva disso danado. Então eu comecei a fazer um monte de coisa para melhorar a vida dos funcionários. No começo tinha gente que falava, você não pode fazer isso, a gente é sindicato de empresário, não de empregado, porque existe o sindicato do empresário, que é o SIComércio, e o sindicato do trabalhador. Isso é problema deles, não é problema deles. Se os caras não estiverem bem, nós não vamos estar bem. Você é presidente? Sou eu que sou o presidente. Então vocês me dão licença, eu vou fazer. Aí foi onde criamos esse curso, que a gente acabou preparando muita gente para trabalhar em Barra, no comércio, que hoje, se você vai à Barra, hoje já nem tanto, que mudou muito as lojas, isso é um outro assunto que a gente pode abordar daqui a pouco. As lojas, existem muita loja de fora, que já não tem dono ali trabalhando, é uma empresa, por exemplo, de rede de lojas. Sim. Aí a coisa é mais difícil, que aí é igual aquela história, servidor público, mais ou menos. O cara ali já está concursado, não vai ser mandado embora e pronto. O cara tem empresa de rede de lojas, vai para lá um monte de gente, mas não tem o dono olhando, dando... Mas naquela época ainda tinha muita loja do dono ser ali o cara o headline do negócio. Headline você sabe o que é. Não sabe? Com certeza. Não, o cara é da música. Não é só da música, mas é isso. Aí, o que aconteceu? A gente começou a preparar uma turma para trabalhar bacana, para se sentir importante, para não sentir que é explorado. Existe, claro, as diferenças. Os interesses, às vezes, do patrão são uns, dos funcionários são outros. Mas a gente tem que organizar. Não é para eu desrespeitar, não. Você está aqui e eu que te pago e... Pode falar foda-se aqui? Pode. Então, você está aqui, eu que te pago e foda-se. Não é assim. Não, você está aqui porque você está me ajudando. Tá? Agora, você vai cumprir algumas regras da empresa, senão não dá. Eu sou o dono da empresa, eu idealizei a empresa assim. Não dá para ser do seu jeito. Né? Do seu jeito, você vai montar a sua empresa. Agora, você pode falar para mim, Jorge, pô, se a gente fizer isso aqui, vai ser mais legal. Se a gente fizer... E aí, cara, você aplica na sua empresa. O que aconteceu? O comércio em Barra ganhou um up de bom atendimento. Isso ficou durante muito tempo. Pô, mas atendimento em Barra é legal. Isso aí mesmo. É legal. Na minha loja, especificamente, é muito bom. E aí, sem modéstia... da sua loja, você falou? Eu já falei, vou falar de novo. Vamos lá, o Jabá. Casa do Parafuso, de Barra do Piraí, e tem a de Valença para o pessoal de Valença que não vai mais. É o Jabá aí, Vinícius. E a outra é chá de panela. Chá de panela. A outra você não tinha falado, né? Tinha falado sim, mas vocês não, porque a gente entendeu que chá de panela era os produtos de chá de panela. É porque eu contei a história aqui empolgante da ida a São Paulo, com a Casa do Parafuso. Acho que vocês se empolgaram com um cara lá de pé quebrado. Não, eu ouvi chá de panela, mas não entendi que era Achou que fornecesse coisas de chá de panela, entendi. Então, e aí, voltando aqui para terminar, porque eu sei que nós vamos ter tempo e se deixar eu vou. O SIComércio, então, é uma dos braços do sistema S. Você perguntou associação comercial. Associação comercial é uma outra coisa. A associação comercial, como diz o nome, é uma associação de empresários
que se associam para discutir problemas. A associação não tem o poder de representação que o sindicato tem. A associação não determina salário de ninguém, a associação não determina a relação de trabalho de ninguém. A associação tem essa hierarquia, igual tem o Comércio, Não, existe a FACES, que é a FACES, Federação das Associações, acho que é FACES, desculpa se não for, que seria a nave-mãe, depois vem as associações. Existe uma hierarquia, a coisa existe, ela tem valor, tem muitas associações que são importantes, às vezes mais importantes que os sindicatos, e aí depende do gestor, de quem que está lá à frente da coisa, e são duas coisas distintas, que têm ali o mesmo público, mais ou menos, mas que têm obrigações estatutárias em muitas coisas diferentes, entendeu? Mas são duas entidades que abraçam aí, ou deveriam abraçar, o empresário. Né? Essa é a diferença, mas são dois sistemas diferentes. O sistema, agora, se você quer falar em questão as questões de representação jurídica, quem vai discutir, ou com o governo, ou seja lá com quem for, quem tem essa representatividade são os sindicatos, as federações e as confederações. A associação é uma associação que tem também lá suas regras, suas coisas, mas ela não tem. Uma associação não pode ir, por exemplo, no sindicato dos empregados e falar, bom, a gente queria que o salário fosse tanto, a gente queria trabalhar tal dia. Eles não têm esse poder, a gente tem. Entendi. A gente está acabando o nosso tempo, acho que a gente podia falar de como que apareceu a música na sua vida. Agora, onde que entrou a música? Mas acho que você começou a dar uma palhinha lá no início, né? Isso. Começou desde cedo. A música na minha vida é muito mais antiga do que o comércio, muito mais antiga do que a vontade de trabalhar, é muito mais empolgante do que tudo isso. A música na minha vida é a minha vida. Eu adoro música, eu fui criado por minha conta mesmo. Meus pais até ouviam música, eu tinha tio que tocava piano, mas assim, eu descobri a música com os Beatles, tá? Antes também dos Beatles, mas com os Beatles eu descobri mesmo a música. Com os Beatles... Foi virada de chave. Cara, foi uma loucura. Uma loucura, você não tem noção. E aí, eu achei que eu ia fazer um conjunto, e com toda a modéstia que eu tenho, que é verdadeira, mas nesse caso não é, eu ia ser maior que os Beatles. Os Beatles eram pouco. Eu ia ser maior que os Beatles. Eu ia ser maior que os Beatles. E aí comecei a me alucinar, cara, que eu ia ser maior que os Beatles. Vamos montar conjunto. Mas ninguém sabe tocar contrabaixo. Eu aprendo, vai ser eu. Então vamos lá, mas conjunto nós vamos ter. E desde novo eu comecei a compor. Porque eu achava que a gente tinha que ter música própria. Porra, os Beatles tinham música própria, como é que eu ia ficar fazendo cover? Naquele tempo não existia nesse nome. Mas era Beatles, a gente só vai tocar coisa da gente. E aí eu fiz o primeiro conjunto, foi muito bom, tinha flauta, era um conjunto diferente. Tinha flauta, tinha muita coisa acústica também, era bacana. Depois acabamos com aquilo, entrei num festival, ganhei um festival de música, ganhei melhor arranjo, ganhei lá uma opção de coisa, aí ganhei um contrabaixo. Ganhei um contrabaixo, não, ganhei um dinheiro que eu comprei um contrabaixo, ganhei uma viagem não sei para onde, ganhei mais uma opção de coisa lá. E depois disso montei um outro... Mas você já tinha loja? Não, o primeiro grupo e o festival não. Depois, logo depois eu já monto a loja, porque eu resolvi que eu entendi que eu não ia ser maior que os Beatles. Aí eu ia dar problema, que era melhor eu cuidar... Você viu que era um pouquinho difícil, né? Era melhor cuidar da minha vida, porque eu falei, eu acho melhor cuidar da minha vida de um outro jeito e ficar musicando, né, fora disso. E aí fui abrir minhas lojas. Com 18 anos eu abri minha loja, 19, sei lá. 18 ou 19. Não, então, no festival eu já tinha loja, porque o festival foi bem depois. No festival eu já tinha loja. Mas no primeiro conjunto eu não tinha loja. E eu resolvi entender que eu precisava trabalhar, que era melhor, porque não ia dar para ser igual aos Beatles. Não dava para chegar no pé. Aí, cara, comecei paramos um tempão, sumiu, veio o festival. Ganhei o festival, me empolguei de novo. Vamos montar outro conjunto. Montamos um outro conjunto, que era um caos. A gente não tinha instrumento, a gente não tinha... Era tudo ruim, instrumento ruim, amplificador ruim. Naquela época eram aqueles amplificadores grandes. Qual década mais ou menos? Isso aí deve ter sido em 80 e pouco. 80 e pouco. Difícil, não tinha importação direito. Não tinha nada, era um caos total. Caos total. Eu tinha um baixo Fink, sim, que era até bonzinho, legalzinho pra caramba. É você que toca baixo? Não, ele toca. Então, atrás da câmera. Conversa. Baixo Fink era bonito, parecia um Rickenbacker. Meu sonho era ter um Rickenbacker. Aí, vamos lá e tal, vamos montar um conjunto. Montamos outro conjunto. Era uma bosta. O primeiro era muito legal. Esse era uma bosta.
Era muito ruim, cara. Era muito ruim. Era ruim mesmo. A ideia era boa, mas a execução do negócio era ruim. Os instrumentos eram ruins, a gente era ruim, era ruim. Passou, acabou de novo. Aí um belo dia, um amigo me chama e fala assim: Jorge, eu queria te convidar para tocar no conjunto. Nosso conjunto acabou. E meu conjunto chamava ID. Do ID, Ego, Super Ego. Botamos o nome de ID. Aí o cara me chamou para montar ou eu chamei, sei lá, eu nunca parei. Eu já estava com 30 anos, eu ainda estava achando que eu ia ser músico. E você conciliava isso com a loja? Com a loja. Mas tocando, você falou, porque você tá pulando em conjuntos, você tocava na noite ou no... Não, a gente fazia show só, a gente não era de barzinho, nada disso. E você solo assim também? A gente já fez show aqui em Coroados? Coroados. Fizemos um show no Coroados, tinha 3 pessoas. Tocamos lá 30 músicas nossas. Não tem esse negócio não, vamos tocar, 30. Foi um ensaio. Aparelhagem, lugar aparelhagem. Foi numa festa da Glória aí que não tinha ninguém, porque estava todo mundo na festa e a gente lá tocando. 3 pessoas, mas tocamos. Então, cara, a gente... eu fazia com a loja, mas eu não era muito chegadão no negócio de loja, não. Eu gostava do negócio de música. Então eu ficava na loja, né, fazendo letra de música. Aí ligava, porra, fiz um negócio aqui, de noite eu passo aí para te mostrar. Aí a gente planejou de ensaiar à noite. Aí nós montamos um grupo bacana. Aí continuou sendo o ID. Vieram tocar com a gente. Eu era baixista e tinha um guitarrista. Veio um outro guitarrista que compunha também e um baterista. E esse tudo de barra? Tudo de barra. Não sei se você conhece. O Vinícius morreu até agora há pouco tempo, um garoto novo, cara. Ele tocava guitarra e esse cara cantava, que era uma coisa, uma enormidade. Cantava, tinha um vozeirão. E ele gostava muito de Renato Russo e a voz dele era muito parecida com o Renato Russo. Então o que aconteceu com esse grupo nosso? O Vinícius fazia as músicas deles iguaizinhas ao Renato Russo. Eu e o Gilberto íamos lá e fazíamos um arranjo que tirava o Renato Russo da história, só ficava a voz dele de Renato Russo. O resto a gente mudava tudo. Nossa primeira divergência, ele fez uma música que era linda e ele queria que eu fizesse um baixo todo marcadinho, igual mesmo. Ou Legião. Igual Legião. Eu falei, Vinícius, não dá. Aí eu fiz um baixo, baixo todo sambado, cheio de melodia. Cara, e ele, vai, não é isso não, mas vai. Começamos a tocar na noite e o nego falava, aumenta o baixo. Todo mundo começou a gostar do baixo. O baixo virou referência da música. E aí, daí em diante, ele me deu sossego para eu fazer os baixos do jeito que eu queria e parou com o negócio de coisa. Mas esse cara cantava muito, era impressionante, cara. Muito bom. E o nosso grupo realmente foi um grupo bom. Aí a gente chegou a começar a tocar no Rio, nas casas no Rio ali, eu não lembro os nomes, nós tocamos em Ipanema, em alguns lugares em Ipanema ali e tal. Aí fomos gravar 2 singles. Na época era como se fosse um compacto de... Não era disco, sim, mas gravamos as 2 músicas, botamos na rádio, tocou a minha e a dele. Durante um ano as 2 músicas. Depois gravamos mais 2, tocou mais quase um ano, já foi menos um pouco. E depois desfizemos o conjunto, porque aí nasceu o meu primeiro filho. Aí eu falei, agora realmente eu não vou ser os Beatles, eu não vou ser nem o Legião Urbana, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar porque minha vida tem que continuar. Aí fui trabalhar de verdade. Acabou com o negócio de conjunto, mas eu comigo mesmo era uma luta, né? E eu comecei a fazer, falei, porra, eu vou gravar minhas músicas. Aí em 2012 resolvi gravar um CD. Fui lá, gravei um CD, com arranjo. Aí eu tocava baixo, violão, teclado e alguma coisinha de guitarra, eu não sou irmão de guitarra. E bateria os caras faziam para mim. Ou fazia bateria eletrônica ali, ou fazia, alguém fazia. E gravei o tal CD, que tá lá no... É o que tá no Spotify? Tá no Spotify, que é um CD, se você ouvir o CD, é legal, mas é assim, é muito rock dos anos 70, uma coisa mais ou menos assim, muito, já meio que... E assim, músicas que eu fiz quando muito jovem. Então ali eu peguei as músicas que eu já tinha feito quando muito jovem e botei. Tem 1 ou 2 que são mais recentes de 2012. Aí depois disso falei, porra, eu vou fazer um negócio bacana agora, eu vou pegar minhas músicas sérias e fazer uma gravação. E eu estou fazendo agora um EP, onde tem um nome provisório de Canções em Busca de Suas Vozes Gêmeas, porque eu canto, mas eu não sou um cantor. E são músicas que eu acho muito legais, né? Eu vou pegar essas músicas que traduz mais você agora, né? Alguém que queira, que cante bacana para ficar bacana. Mas são legais, as pessoas que ouvem gostam e tal. Então assim, é hoje o meu hobby, é hoje que realmente o que eu gosto de fazer. Agora,
você vai pegar lá, vai ouvir uma música minha no Spotify e falar, porra, tem baixo, tem bateria, quem tocou? Foi o Jorge, legal e tal. Pede para eu tocar. Eu já não sei mais nada. Eu vou lá, faço o arranjo do baixo, preparo aquilo tudo, toco, gravo, esqueci. Então, assim, algumas coisas que eu fui gravar agora, eu tive que pegar de novo, rever, para poder fazer. Você tá gravando onde? Eu gravo num estúdio que chama... Rapaz, o cara vai ficar zangado comigo. O estúdio é do Marquinho. Era M3 Groove. É em Barra? É no Tom? Não, né? Não. O Marquinho tocou com Ultravolt muito tempo. Sim. O Marquinho é um cara muito bom, um baixista, um músico muito bom. E ele tem um estúdio que é caseiro, mas ele é muito caprichoso. Ele se especializou agora, por exemplo, em fazer mixagem e tudo mais. Então as mixagens dele estão ficando bem bacanas. É legal, um estúdio que vale a pena. Não é mais M3 Groove, gente, mas é o estúdio do Marquinhos. Se alguém quiser ir em Barra, o jabá tá feito. Eu acho bem legal. Mas assim, eu hoje estou fazendo isso. Então o que eu faço? Eu publico minhas músicas na internet, no meu Facebook e no meu Instagram. Meus filhos riem bastante, porque o pessoal da terceira idade me acompanha, geral, eles falam, pô, rapaz, você é o rei da terceira idade. Tem algumas coisas que eu sou proibidão, eu não posso tocar, eles ficam... Me proibiram porque disse que eu tenho que ter senso. Tem uma música que eu ia publicar hoje, acabou que eu nem publiquei ainda, porque eu vim pra cá, fui resolver problema na prefeitura. Pai, você tem uma imagem, você não pode publicar um negócio desse que você... Todo mundo, eu falei, não tô ligando, cara, é o que eu queria fazer, é isso aqui que eu queria dizer. Então, assim, eu tenho ali algumas músicas que são... Elas falam um pouco da parte sexual, mas não da forma que os funkeiros falam, de forma... Né? Mas eles acham que é um pouco exagerado eu falar certas coisas que eu falo na música. E que não tem nada demais. Os Beatles, de certa forma, também falavam, né? Acho que não, os Beatles tiveram pouca coisa de... Tem bastante coisa, tem aquela, por exemplo... Ticket to Ride, né? Ticket to Ride, as histórias que eu já ouvi é que teoricamente ela foi feita para prostituta, porque Ticket to Ride é a licença que a pessoa tinha na época para poder fazer aquilo, assim. Então, assim, tem algumas coisas que é meio duplo sentido, mas é mais comedido, né? Não, assim, os Beatles, cara, eles têm... Eu conheço muito Beatles porque eu sempre ouvi muito, eu li muitos livros de Beatles, eu já esqueci quase tudo, mas eu sabia tudo, qualquer música que você perguntasse, eu sabia a letra, sabia a história, sabia tudo. Nunca houve, assim, uma impressão generalizada de que os Beatles tivessem alguma coisa mais erótica, não. Nunca houve essa impressão, consciência de público disso. Os Beatles eram reconhecidos por outras coisas que realmente tanto eram bons que estão aí até hoje. Tem troço aí de 60 anos que está tocando até hoje. Então, assim, mas o meu também não tem nada demais, não. É que essa juventude é louca. Eu jogo basquete. E eu vou lá no domingo. E um dia alguém chegou lá tocando essa música. Tava no Spotify, os caras chegaram, vamos jogar basquete, tava a música tocando. Aí um garotão lá falou assim, pô, eu vou postar no meu Instagram como fundo lá. Sim, com música de fundo. Música de fundo. A música de fundo. Postou. Cara, não deu... Acabamos de jogar, ele falou, pô, eu vou despostar. Eu falei, mas por quê? Pô, meus pais não vão gostar. Eu falei, mas como seus pais não vão gostar disso? Não, essa música fala não sei de quê. Eu falei, mas seus pais não vão gostar, você tem 20 anos. Aí eu entendi o seguinte... Para essa juventude, falar algumas coisas é complicado, cara. Eu falei, não acredito nisso, mas é complicado. A música, eu vou falar para você um pedacinho da letra. Não tenho dúvidas, eu sou tarado. Educado, controlado, muito timidamente depravado, mas sem dúvidas eu sou tarado. Eu gosto de mulher, da beleza feminina, da bunda rebolando no balanço da menina. Deus, quando fez a mulher, fez a coisa mais divina. Exagerou na dose, o pecado veio em cima. E deu no que deu. E deu, e deram, dão, darão. Acabou a música. O cara nego fala, como é que você pode falar que você é tarado? Você tem que zelar pelo... Porra, mas quem não é tarado de verdade? Não tem um negócio desse. Então, assim, a juventude tá maluca. Essa juventude hoje tá meio doida. Eles têm uns valores... E aí você pega um funk, fala muita coisa muito pior do que isso. E bom, então assim... A gente já tem previsão de sair material, você tá lançando aos poucos? Esse que você está gravando? Não, o que eu estou gravando eu ainda não lancei, não. Eu estou fazendo agora canções feitas por mim, que é lá no meu Instagram, no meu Facebook, e lá cada dia eu ponho uma canção feita por mim. Ah, você está fazendo em casa isso para postar no Instagram? Essa eu que tem faço, colocado? Não. Eu gravo no estúdio e faço um videozinho em casa e ponho no Instagram. Ah, então isso que eu não entendi. Aí então você tem lançado as músicas conforme você vai gravando, você vai lançando elas? Não.
eu vou gravando. O nome do negócio é... No meu Instagram tem várias coisas. Eu tenho lá cantando por aí. Aí eu paro nos lugares, estou na estrada, paro, pego uma música lá de alguém. Por exemplo, gravei lá uma música cantada pelo... Zé Ramalho. Exatamente. Gravei uma música cantada pelo Zé Ramalho. Mas o Zé Ramalho não foi no... Foi no carro. Foi no carro. Aquela era cantando no carro. Tinha cantando no carro, depois tinha cantando por aí. Cantando o carro, eu vou no carro. Cantando por aí, eu paro nos lugares e gravo. O do Zé Ramalho era isso aí. E agora eu já mudei. Agora é canções feitas por mim. São as músicas que eu fiz e que foram gravadas em estúdio. Então tem música antiga. Ah, entendi. Tá? Mas eu tô botando algumas. Por exemplo, tem uma que foi da semana passada, que é a música que eu ganhei o festival. Eu fiz uma gravação agora, ficou bem bonita, inclusive. Eu achei bem bacana. E peguei e botei. Nessa eu coloquei. Essa canção faz parte do EP que eu estou pretendendo lançar, que tem o nome provisório de Canções em Busca de Suas Vozes Gêmeas. Mas não necessariamente são... Aqui ia lançar hoje é um troço antigo, que eu fiz quando eu tinha 18, 19 anos, que eu fui censurado também hoje pelo vídeo, não pela música. Porque eu fiz um vídeo que eu uso uma camisa de força e canto o tempo inteiro com camisa de força e fazendo meio cara de doido. Pai, pra que isso? Porra, é isso que eu quero falar, cacete. Então não tem, né? Mas é isso. E aí eu toco minha vida assim. Eu hoje me divirto fazendo minhas músicas, não tenho nenhuma expectativa, nem nenhuma esperança, nem nenhuma vontade de ser. Eu sei que não é mais isso, mas eu gosto de música. Então o que eu falei? Eu vou fazer, já que a internet possibilita, vamos sair fazendo graça aí. Eu tenho lá meus seguidores, eu tenho lá minhas 80, 100 curtidas toda semana, eu tenho as pessoas que gostam e assim eu vou fazendo. Muito bom. Sem perder, claro, o foco e a minha responsabilidade nas coisas que eu assumo dentro do comércio. Claro, mas virou teu hobby, né? Virou tua forma de extravasar, né? E a música é muito importante para isso, né? A música é bom demais. A música é bom demais. A música é bom demais. Quem toca aí sabe. E o Igor fala, né? É um negócio de louco. É um negócio de louco. Agora, eu sou um cara estranho na música, porque eu não tenho um repertório. Você fala, Jorge, top, eu não tenho um repertório. Eu preparo aqui para fazer aqui, eu faço e já esqueci. Preparo ali para fazer ali, eu faço. E agora eu tô fazendo um videozinho, clipe. Faço clipezinho em casa e tal. Muito bom. Então é isso, né, gente? Achei muito bom, Jorge. Foi um Também. baita papo, cara. Muito bom. Muita coisa, Quer muito mandar aprendizado. Um recado, quer falar alguma coisa? Cara, na verdade eu quero agradecer a vocês pelo convite, a oportunidade de deixar eu falar. A gente que agradece. Deixar eu falar sério, deixar eu falar também as bobagens que eu gosto de falar. Não, tem muito aprendizado no que você falou mesmo. Eu sei que tem coisas legais realmente, sem querer não ser modesto. Mas tem aí a bobajada que eu gosto de falar também, porque me diverte, eu me divirto. Eu sou um cara que me divirto com muita coisa, eu jogo basquete, eu tenho uma turma de basquete que às vezes é uma turma que tem gente de 14 anos, tem gente de 20 e tantos, de 30 e tantos, de 50, de 60, e tem um de 84 anos, cara, e o cara vai lá e joga basquete. A gente criou um negócio que chama BAB, Basquete, Arte e Beleza, porque é tanta competência técnica que o negócio virou uma beleza. Esse nome você que deu. Eu que dei e o negócio pegou. Porque, assim, o cara vai fazer uma jogada, sai aquela coisa mais esdrúxula. A gente falou, porra, isso é arte, cara, isso é por arte. Aí foi. E essa turma é uma turma que convive junto, e isso é um negócio que o clube lá onde a gente joga tem essa consciência, essa percepção, que a gente conseguiu pegar um moleque de 13 anos e botar para jogar com a gente, com um cara de 84 anos. Todo mundo se respeita e a gente convive, conversa, faz churrasco. Então tem as confraternizações. E assim, eu convivo com o meu funcionário, eu convivo. Então eu acho que isso, cara, é uma coisa. Tem uma coisa que eu não falei que eu vou falar. Uhum. Eu acho, cara, que esse mundo precisa ser bom. Eu acho que o mundo tá mal demais. O mundo tá muito mal. Mal não é no sentido de maldade mesmo. Acho que a única chance da gente mudar e melhorar o mundo é com bondade. Então o recado é o seguinte: pratique bondade. Esse é o meu recado. Não precisa ser Jesus Cristo, não precisa fazer missa na sua empresa, não precisa nada disso, nem culto, nem nada. Mas, pô, seja do bem. Para que você vai fazer mal? Faça o bem. Porque aí, cara, as coisas funcionam. Pode ter certeza que as coisas funcionam. E o mundo pode mudar. Não tem negócio de mudar o mundo com isso ou com aquilo. É praticando bondade e educando o povo. Sem educação não muda nada, não acontece, o país não muda, a cidade não muda, nada muda. Se a gente está do jeito que está, é porque acabaram com a educação. Agora, a questão da maldade tomou um vulto muito grande. As pessoas estão muito malvadas, as pessoas não pensam nas outras, não respeitam. Isso é muito complicado. Então o recado que eu posso deixar é o seguinte, que a juventude, você me perguntou antes,
sobre o que eu diria aí para o cara que quer empreender. Eu acho que primeiro você precisa realmente ter vontade, entender que o empreendimento envolve outras pessoas, que são muitas delas que vão te dar o retorno. Você não pode querer achar que você vai fazer e vai dar certo. É um processo longo, às vezes, o retorno. E assim, você precisa se empenhar em entender essa relação que você tem com o empreendimento e com quem te dá o retorno disso e com quem te ajuda nisso. A partir disso, você pode empreender. Agora, estude, procure saber, porque antigamente, cara, boa vontade bastava. Hoje, para você ter um negócio, não basta boa vontade. Você precisa conhecer legislação trabalhista, você precisa conhecer legislação tributária, você precisa... É uma parafernália de coisas que o cara tem que estar atento àquilo ali, que você, se não estiver atento, sua empresa vai para o espaço. Antigamente, um contador resolvia a sua vida. Hoje, se você não conhecer, fica difícil até para você conversar com um contador, porque é muita coisa. É muita tributação, é muita exigência trabalhista, é coisa que não acaba mais. Nesse país, tudo que o cara não pode é trabalhar. E outra coisa, é pecado ficar rico trabalhando, porque não pode. Você trabalha para quê? Não é para ficar rico. Se você ficou rico, é um pecador, é um cara que... Cara, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro. Ninguém trabalha por hobby, não. Por hobby eu toco música e falo bobagem. Eu trabalho para ganhar o meu dinheiro. Então, assim, é legal que todo mundo saiba. Você empreender te causa muitos problemas, te traz muitos problemas. E pode te trazer muitos bons resultados também. Depende aí do como você vai fazer. Então, assim, cara, o recado é esse. Aos jovens que queiram fazer alguma coisa, façam e comecem fazendo bem feito, sempre bem feito, por mínimo que seja a coisa, faça bem feito. Aos malucos que gostam de música, musiquem, porque é muito bom para a alma, para o espírito, para todo mundo, né? E ao povo que gosta de esporte, ao povo que gosta de esporte, que não consegue fazer nada, pratica um esporte, arte e beleza aí, que dá certo também. Se você não faz direito, nesse quesito você faz bacana, se sente bem e pronto. Mas principalmente ao povo do modo geral. Cara, pratique bondade, é o que nós temos que fazer. Para dar certo tem que ser isso. Jorge, faltou um negócio que é você indicar pra gente o seu Instagram, onde é que as pessoas vão achar suas músicas. Então, eu sou um cara bom nisso pra caramba. Eu não sei o meu Instagram. Como é que é o meu Instagram, você sabe? A Pete mandou aqui, peraí, deixa eu ver. A Pete sabe. Acho que é, deixa eu ver. Deve ser... Eu acho que é Jorge Guilherme. Ou Jorge Guilherme, eu não sei. Acho que é Jorge Guilherme. Jorge Guilherme. É. Eu resolvi gravei no meu Instagram Jorge Guilherme AIX, tudo junto. De novo, Jorge Guilherme AIX. AIX é AIEX. Segue lá. Lá também tem um link pro seu Spotify, que foi de onde que eu Tem um link pro meu Spotify. Isso aí. Muito bom. É isso aí. Músico com música, né? Primeira coisa que você viu foi Spotify. Você também é músico? Sou. Mas você não é baixista? Não, eu toco guitarra, violão. Mas você é bom, você toca mesmo, né? Eu toco na noite, Então, toco na noite, tem uma banda de casamento, etc. Eu não tenho nada, eu sou metido. Hã? Eu sou metido. Cara, quando o nego fala assim, você que gravou isso tudo aí foi. Pô, toca aí. Cara, eu não sei, eu passo uma vergonha. Esses dias eu cheguei na Fê Comércio. Acabou? Ou ainda não? Não, vamos nos despedir. Mas a gente continua conversando. Melhor. Não, a gente só essa historinha, mas pode despedir. Então vamos então, né, gente? Foi ótimo o papo, muito obrigada. Gente, siga aí, a gente também coloca na descrição também, né, para seguir. Segue o Jorge, segue a gente aqui, GD Agência, né? Segue as lojas do Jorge. As lojas do Jorge também. E é isso, curta, compartilhe. Se você quiser fazer o seu podcast, entre em contato com a gente também. E até a próxima. Se tiver alguém para indicar também, para fazer podcast, pode indicar. Então, não é que eu vou indicar, mas eu vou reforçar. Tem um cara aqui em Valença, que é o Marco do Cicomércio, que é um cara bastante conhecedor disso tudo também. Se você tiver contato dele, a gente entra em contato. A Pete tem o contato dele. Ele é um cara acho bom que já pra isso também. Tá marcado com ele? A gente vai marcar ainda. Então, marca com o Marco que vai ser bacana. Marca com o Marco. Marca com o Marco. Gente, obrigado, tá? Valeu. Tchau.